Eu gostaria de convidá-los para que tomassem suas Bíblias e as abrissem no livro do profeta Jonas. Farei a leitura de todo o capítulo 1 do livro e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Jonas, capítulo 1. Diz assim a Escritura: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Ó Senhor, Santo Deus, Deus do céu, que criou o mar e a terra, neste momento, Senhor, nós estamos diante de Ti e desejosos, extremamente necessitados de ouvir a Tua voz. Por isso, nesta hora, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor glorifique ao Teu nome, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos confronte com o nosso pecado, que o Senhor suscite em nós arrependimento e que o Senhor faça naqueles que ainda têm necessidade, o Senhor promova salvação. Tem misericórdia. Ó bendito Deus, é o que nós te pedimos, é o que nós te suplicamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele por meio de quem nós nos aproximamos de Ti, aquele por meio de quem nós prestamos culto a Ti, aquele, Senhor, que está presente aqui no meio de nós e que, segundo Ele mesmo declarou,
ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. É em nome dele que nós oramos, ó bendito Deus. Amém. Meus queridos, a história, a história do profeta Jonas, ela é uma história a respeito da qual muitos de nós estamos bastante familiarizados. Ela é uma história contada a nós desde a nossa criancice, ela é uma história contada a nós desde quando nós ainda somos de tenra idade, desde quando nós ainda somos crianças. É uma das histórias que certamente figuram nos livros de histórias bíblicas. É uma das histórias que não esporadicamente nós a encontramos sendo lida e sendo contada às pessoas desde a sua infância, como eu já disse há pouco. No entanto, meus queridos irmãos, por vezes, essa história por nós tão conhecida, ela é uma história que ela tem tanta riqueza e tem tanto evangelho aqui que nós desatentamente deixamos passar. Assim como em toda a Sagrada Escritura, o nome do Senhor Jesus Cristo é exposto. Assim como em toda a Sagrada Escritura, o nome do Redentor é o nome glorificado. Assim como em toda a Escritura é a pessoa magnífica e extraordinária do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é esposado e exposto, aqui não é diferente. Aqui, neste texto, neste livro todo, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. E é a nossa intenção, querendo o Senhor Deus, que hoje, neste capítulo 1 que foi lido, nós aprendamos que ao Senhor pertence a salvação. Esse é o tema da mensagem: a Deus, ao Senhor, a Yahvé, unicamente a Ele pertence a salvação. Essa é uma declaração clara no livro, ela não é uma declaração tácita, ela está patente no livro, e eu gostaria de convidá-los para que a vissem. Ela se encontra no capítulo 2 de Jonas, no final do verso 9. Jonas, orando na barriga do peixe, ele declara: ao Senhor pertence a salvação. E ele declara de forma enfática. Se você prestar atenção aí na sua Bíblia, você vai ver que logo após esta afirmação, há uma exclamação. Jonas, ele não disse simplesmente assim: tudo bem, ao Senhor pertence a salvação. Não. Jonas declarou enfaticamente e com toda a força: ao Senhor pertence a salvação. Portanto, meus queridos irmãos, atentemos para este capítulo 1 do livro de Jonas, para que nós vejamos a pessoa do nosso Redentor e para que nós sejamos, pelo Senhor, instruídos a respeito desta verdade central no Evangelho e também central neste livro. Ao Senhor, a Yahvé, pertence a salvação. O chamado de Jonas, ele acontece logo no início da narrativa do livro. Jonas, ele fora chamado pelo Senhor Deus para uma tarefa específica. Como nós encontramos aqui na narrativa, logo no verso 1, o próprio autor do livro declara que veio a palavra de Yahvé. Vejam que o nome Senhor, ele está grafado em caixa alta. Portanto, aqui está apresentado o tetragrama, a forma pela qual o Senhor Deus se revelou a Moisés, lá no princípio, lá no Pentateuco, lá na lei. Deus disse a Moisés: vai a Faraó e diz: eu sou o que sou, me mandou. Então, esta forma contrata, esta forma do tetragrama significa ele é. Portanto, o Yahvé significa ele é. Logo, o Deus ele é se apresenta a Jonas e o comissiona. Jonas é comissionado pelo próprio Deus, para que, tendo sido feito por Deus profeta, fosse até a grande cidade de Nínive, capital da Assíria. Nínive naqueles dias era uma cidade grande. Nínive naqueles dias era a capital do Império Assírio. E Nínive, já naqueles dias, ela suportava em si, ela tinha dentro de si, como habitantes,
mais de 120 mil pessoas. E isso é um número grande, ainda mais para aqueles dias, de uma expectativa de vida reduzida. Era um número de pessoas extremamente grande. Não à toa, ele faz questão de dizer aqui na sua narrativa, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, e prega contra ela, e confronta-a, porque a sua malícia subiu até mim. No entanto, Jonas, diante da palavra do próprio Deus, Jonas, hebreu, temente ao Senhor, diante da palavra do próprio Yahvé, que o comissionou, Jonas toma em seu coração uma resolução. E esta resolução afrontava a ordem que lhe havia sido dada. Jonas resolveu desobedecer. Jonas se dispôs, e ele mesmo escreve, ele mesmo declara isto, Jonas se dispôs, no entanto, não para fazer a vontade do Senhor, que lhe havia sido declarada pelo próprio Senhor, mas Jonas se dispôs sim para fugir da presença do Senhor. E ele resolveu fugir da presença do Senhor, indo para uma cidade diferente daquela cidade para a qual Deus o havia designado para ir. Ele resolveu ir para a cidade de Tarsis. E ele, tendo descido a Jope, onde havia um porto, ele toma um navio em direção a esta cidade. E Jonas, ele o faz de forma tão resoluta que, tão logo ele paga a sua passagem, ele embarca no navio e ele desce até o porão do navio. E lá ele dorme profundamente. É a informação que nós encontramos no verso 5 desse capítulo 1. Jonas, ele dormia profundamente. Jonas, ele declara também aqui no livro o motivo de sua fuga, a razão pela qual ele havia decidido fugir da presença do Senhor para não cumprir a palavra que Deus o havia comissionado para cumprir. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 4 desse livro de Jonas, no versículo 2, você vai ver a declaração de Jonas a respeito do motivo pelo qual ele decidiu fugir da presença de Deus. Diz Jonas: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, Jonas resolveu desobedecer ao Senhor. E há aqui um comentário interessante do reverendo Joel Bick, na Bíblia de Estudo Herança Reformada, a respeito deste livro, ele comenta o seguinte: a ira de Jonas pelo arrependimento e o livramento de Nínive ilustra a principal lição deste livro, a saber, ao Senhor pertence a salvação. Se a salvação de Nínive dependesse de Jonas, ela certamente teria perecido. Que contraste entre Jonas e Jeremias. Jeremias amou seu povo e orou por sua conversão, mas viu pouca resposta positiva. Ironicamente, um sermão muito curto, anunciado por um profeta que odiava o povo para o qual pregava, foi usado por Deus para a salvação de mais pessoas do que talvez em qualquer outro momento da história. Isso mostra que o poder está na palavra de Deus. Meus caros, Jonas, então, seguindo a nossa narrativa, ele embarcou e desceu até o porão do navio para dormir. E diz o texto que ele dormia profundamente. Isso mostra que Jonas estava despreocupado. Jonas havia resolvido desobedecer ao Senhor, e ele sabia quem Deus era. Ele servia a Yahvé, o Deus do céu, que tinha criado a terra e o mar. Ele sabia que Yahvé conhecia a sua mente. Jonas sabia que Yahvé conhecia o seu coração. Jonas sabia que Yahvé conhecia as câmaras mais ocultas e profundas do seu ser. E mesmo assim ele resolve desobedecer. E em desobedecendo, ele toma uma embarcação e desce ao porão da embarcação e dorme tranquilamente, como se ele estivesse fazendo aquilo
para o qual Yahvé o havia comissionado, para aquilo para o qual Deus o havia chamado. Meus queridos irmãos, isso deve nos despertar. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós vivemos a nossa aparência como se nós estivéssemos fazendo aquilo que Deus determina em sua santa palavra? Quantas vezes nós somos apanhados pela própria Escritura que nos confronta e pela misericórdia de Deus suscita em nós o arrependimento necessário? Quantas vezes nós nos encontramos assim como Jonas dormindo profundamente no porão de nossas vidas? Quantas vezes? Imaginando que nós estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Jesus nos comissionou, fomos comissionados à semelhança de Jonas, como foi comissionado. Jesus nos comissionou, e eu os convido a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28, para que vocês leiam a comissão do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20, diz a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, em minha autoridade, em meu nome, em minhas palavras, vão e, em indo, façam discípulos de todas as nações. Temos pregado o Evangelho. Não necessariamente precisamos nos constituir em evangelistas ou em obreiros e sairmos a pregar, mas no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, naquilo que tu fazes, as tuas tarefas, o modo pelo qual tu trabalhas, o modo pelo qual tu pensas, reflete a natureza do teu Redentor? Se não reflete, você está como Jonas, dormindo profundamente. Meus caros, e isso não é um privilégio meu, infelizmente. Quisera eu fosse um privilégio meu ser assim. Infelizmente não é. E a Escritura segue. A narrativa de Jonas segue. E o profeta estava dormindo profundamente no porão do navio, como se estivesse fazendo a vontade do Senhor Deus. Deus, então, trabalha para despertar o seu servo. Deus, então, envia, Deus lança sobre o mar um forte vento. E fez-se, então, no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Vocês já tiveram notícia de uma coisa chamada tufão, um furacão? Imagina isso no mar. Foi o que Deus mandou para o mar. Deus mandou para o mar um forte vento. Vento à semelhança de um furacão. Talvez você já tenha visto alguma imagem de um furacão no mar. E os ventos que se encontram na direção contrária e formam um tufão, formam um furacão, eles criam um funil e começam a succionar a água do mar para cima. Imagina isso acontecendo no mar. Imagina o quão tumultuoso estava o mar. Eles estavam em um navio de madeira. Imagina o que se passava na mente daqueles homens, que eram homens acostumados com o mar. Mas o texto narra que, logo de início, os marinheiros eles ficaram cheios de medo. Eles tiveram medo do que viram. Eles tiveram medo da circunstância que se apresentou diante deles. Eles tiveram medo daquele vento tão grande, tão forte, daquele vento tão poderoso que foi e se apresenta diante deles no mar.
Deus começou a despertar o seu servo para aquilo para o qual ele fora chamado a fazer. O texto diz que os marinheiros eles estavam possuídos de medo, eles estavam cheios de medo. O texto traz a ideia de que não havia um pedaço do seu corpo que não tivesse sentindo o medo. Como que, assim, quando nós temos medo, ou quando nós nos enxergamos numa situação complicada, talvez difícil, não é incomum que nós comecemos a tremer as mãos, não é incomum que nós comecemos a tremer as pernas, não é incomum que alguma parte de nosso corpo reflita a nossa angústia, a nossa circunstância. E aqui o texto traz à nossa mente o fato de que os marinheiros, eles estavam cheios de medo. Não havia um só espaço para que fosse completada a medida de estar cheio. Eles estavam completos, eles estavam totalmente cheios de medo. E essa foi a primeira, essa foi a primeira vez que o Senhor se apresenta para acordar o seu servo Jonas do seu sono profundo. E logo de início, guarde essa informação, os marinheiros eles estavam cheios de medo. E o texto continua, a narrativa continua. Talvez, na situação em que eles se encontravam, quando eles começaram a pegar as cargas para jogar para fora do navio, pensem o seguinte, um navio carregado, ele vai afundar um pouco. Ele vai deixar uma distância pequena, cada vez mais estreita, se ele estiver muito pesado, entre a amurada do navio, que é o limitador do navio, e a lâmina d'água. Este navio ele estava cheio, ele estava com um limitador bem baixo. A diferença entre a lâmina d'água e a amurada do navio, a borda do casco do navio, era pequena. Então, o que os marinheiros pensaram? Bom, precisamos levantar a diferença, precisamos aumentar a diferença entre a amurada do navio e a lâmina d'água. Afinal de contas, o mar está se jogando de forma muito forte contra o navio e o navio está a ponto de se despedaçar. E eles começam a jogar as cargas no mar, na intenção, na tentativa de fazer com que o peso do navio fosse aliviado, para aumentar a distância entre a amurada do navio e a lâmina d'água. E talvez, nesse trabalho, enquanto eles estavam cheios de medo, e eles precisavam trabalhar, descer ao porão do navio, pegar as cargas e jogarem as cargas ao mar de forma organizada, porque um navio ele precisa ser carregado do centro para as extremidades, senão ele racha, senão ele parte. E eles precisavam agora descarregar o navio das extremidades para o centro, para que o navio não partisse, para que o navio não rachasse. E eles precisavam fazer essa atividade coordenada, ordenada, uma atividade sistemática, cheios de pavor, cheios de medo. E talvez, enquanto desenvolviam essa atividade, eles se deparam com Jonas dormindo. Por isso o susto do mestre do navio. Espera aí, o que está acontecendo contigo? Como tu podes estar dormindo? Como podes? Está vendo aqui a gente no maior sufoco, na maior dificuldade, tendo que raciocinar direito, tendo que pensar. E olha que eles ainda tinham que lidar com o problema das velas. O navio era um navio em remos e velas, não era motor. Portanto, Jonas estava dormindo profundamente nessa circunstância. O mestre do navio desperta Jonas, chama a atenção de Jonas. O que se passa contigo? Veja o verso 6. Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Meus queridos, nessa circunstância, o mestre do navio, ele não imaginava nem o que ele estava pedindo, nem o que Deus, Yahvé, o Deus a quem Jonas servia, estava prestes a fazer com eles. Eles não tinham ideia, não passava pela cabeça deles nunca, nem em 1 milhão de anos passaria pela cabeça deles o que Deus estava a ponto de fazer com a vida deles.
Vejam bem, eles começam a proceder. Então vamos nós, estamos todos aqui no navio, vamos lançar sortes para saber por causa de quem este grande mal nos sobreveio. E eles começaram a lançar sortes, e a sorte caiu exatamente sobre Jonas. E Jonas, em sua resposta, depois de ser inquirido veementemente por aqueles marinheiros daquele navio, depois de eles chegarem a Jonas e fazerem várias perguntas repetidamente ao mesmo tempo a Jonas, repare no texto como as perguntas elas estão encadeadas, e Jonas não possui tempo para responder uma pergunta antes que outra pergunta lhe seja lançada. Vejam como os marinheiros, eles enfrentam Jonas, vejam como eles confrontam Jonas. Vejam, eles fazem uma pergunta sucessiva, uma atrás da outra, sucessivamente. Eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? A ideia é como se cada um tivesse feito assim uma espécie de círculo, e Jonas estivesse no meio, para ser inquirido por cada um deles, e ao mesmo tempo ele fora inquirido, ele fora pressionado, ele fora lançado contra a parede, para que de fato dissesse por causa de quem aquele grande mal havia vindo contra todos aqueles homens e aquele navio. E Jonas parece uma pessoa corajosa, talvez inconsequente por ter resolvido desobedecer a Deus, mas Jonas era um homem corajoso. Diante da circunstância e da situação, Jonas olha para aqueles homens e responde sem titubear. Jonas não fugiu para uma outra parte do navio para tentar fugir dos homens, para que depois fosse preso, e uma vez tendo sido preso por aqueles homens, ele então fosse inquirido para confessar a respeito dessas questões. Não, Jonas respondeu. E ele respondeu aos marinheiros do navio, dizendo, verso 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Novamente a palavra Senhor aí está grafada com letras maiúsculas, se refere a Yahvé, ao nome pactual do Senhor Deus. Eu sirvo a Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas confessou a quem ele servia. Jonas confessou que ele era servo de Yahvé. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção ainda nesses versos iniciais, é que o fato das pessoas terem ficado extremamente preocupadas, ou mais preocupadas ainda. Veja o verso 10. Depois que Jonas declara que ele era hebreu e que ele servia a Yahvé, o Deus do céu, que havia criado o mar e a terra, aqueles marinheiros eles ficam mais temerosos ainda, eles ficam com mais medo ainda. Vejam o verso 10. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor. Vejam que no verso 5, percebam a ideia crescente. No verso 5, eles estavam cheios de medo, e já eram cheios que não havia mais lugar para onde encher de medo. E agora, no verso 10, o temor deles aumenta. Eles ficaram agora possuídos não apenas de temor, mas eles ficaram possuídos de grande temor. E por causa de que era este grande temor? Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram a Jonas, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então, imaginem a situação. Jonas, ao chegar a Jope para tomar o navio para Tarsis, provavelmente ele deve ter declarado ao mestre do navio e aos demais tripulantes que ele estava fugindo da presença de um Deus chamado Yahvé. E eu preciso fugir para Tarsis, porque eu quero fugir deste Deus. Aqueles homens, eles eram acostumados a isso, porque eles serviam a divindades territoriais, a divindades cujo poder estava adstrito à circunferência, ou melhor, à circunscrição, melhor dizendo, do território do qual aquela divindade governava, por assim dizer.
Então, digamos, era uma espécie de deuses padroeiros. Eles exerciam seu poder, eles exerciam as suas forças limitada à circunscrição daquele território. Logo, não era estranho para aqueles marinheiros, não era estranho para o mestre daquele navio ouvir alguém dizer que estava fugindo de um determinado Deus ou de uma determinada divindade para uma outra circunscrição, para um outro território, para uma outra cidade. Foi isso que Jonas fez. No entanto, meus queridos, o grande temor daqueles marinheiros ele foi suscitado pelo fato de Jonas ter declarado quem era Yahvé, o Deus de quem ele desejava fugir. Vejam, ele declara, verso 9, eu sirvo, ou melhor, eu temo a Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas declara a ontologia do Senhor. Jonas declara que Deus é criador. E ele não criou apenas uma região. Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus, inclusive, era o que tinha criado o mar. E onde era que eles estavam mesmo? No mar. Onde estava acontecendo aquela situação toda? No mar. E o mar era obra dos dedos de Yahvé. A terra para a qual eles desejavam chegar, a mais próxima possível, para que saíssem do mar, era a obra dos dedos de Yahvé. Os céus, para onde aqueles turbilhões de água estavam subindo e de onde os céus cerrados faziam descer a chuva em grande tempestade, foram criados pelos dedos de Yahvé. E os próprios céus eram a habitação de Yahvé. E não há lugar para onde você vá na terra que você não enxergue o céu. Portanto, imaginavam aqueles marinheiros, não há lugar onde o trono de Yahvé não chegue. Não há lugar que não tenha sido tocado e criado pelas mãos desse Deus. E então eles ficam de fato possuídos de grande temor, porque era impossível fugir de Yahvé. E aí eles olham para Jonas e dizem, que é isto que fizeste? Como tu pudeste fazer um negócio deste com a gente? Não tem como fugir desse Deus. Não tem como. Eles chegaram à conclusão que Davi, de forma especial, pelo Espírito Santo havia chegado. Eles chegaram a uma conclusão tangencial, bem aproximada da conclusão de Davi no Salmo 139. Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também tu estás. Se eu vou a uma extremidade, lá tu estás. Se eu vou a outra extremidade, lá tu estás. Em todos os lugares há de me guiar a tua mão. E eles olham para a infinidade dos céus, o trono de Yahvé, Deus habita os céus. Eles olham para a infinitude do mar, a imensidão do mar. E o mar tinha sido criado por Yahvé, por este Deus de quem Jonas estava fugindo. Eles agora olham para o horizonte procurando a terra. E mais à frente nós vamos ver que eles remaram procurando a terra. E eles entendem pelas declarações de Jonas que a terra era obra dos dedos desse Deus. Então, a ontologia do Senhor, o ser de Deus, fora apresentado por Jonas. Que misericórdia há do Senhor Deus, de nessa circunstância se fazer pregar àqueles homens. Nessa circunstância fez com que a sua ontologia, com que o seu aspecto de ser fosse exposto para aqueles homens que não eram hebreus. E quis assim Deus fazer para que aqueles homens ouvissem falar a respeito de Yahvé. Portanto, o texto, ele nos conduz a esse entendimento de que Jonas inicialmente havia falado àqueles homens que estavam fugindo de um Deus Yahvé. Mas agora ele declara quem é Yahvé. E como consequência dessa declaração e dessa condição
na qual os marinheiros se encontravam e agora se viam perdidos e sem saída, os marinheiros agora são tomados de grande temor. Percebam o escalonamento. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para isso. O verso 5 fala que eles estavam cheios de temor logo de início, quando se depararam com um furacão no mar. Agora no verso 10, depois da declaração ontológica de Jonas a respeito de Yahvé, o temor deles aumenta. Eles ficaram agora possuídos de grande temor. Dessa forma, nós precisamos agora avançar na narrativa. Esses homens que se voltaram para Jonas e o inquiriram, e que, de forma sucessiva, lhe fizeram várias perguntas, sem dar a Jonas espaço entre uma pergunta e outra para oferecer resposta. Esses homens agora, diante da declaração de Jonas e do entendimento ao qual eles haviam chegado, de que era impossível fugir de Yahvé, e eles estavam nas mãos de Yahvé, eles estavam completamente entregues nas mãos de Yahvé, nas mãos daquele que havia feito o mar, e eles estavam agora no meio do mar, em uma grande tempestade, em um furacão. Eles se voltam para Jonas e perguntam: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Que faremos para que o mar se acalme? Declara-nos, Jonas, diz-nos, Jonas, o que é necessário fazer, afinal de contas, é você que conhece o seu Deus. Você disse que é temente a Yahvé, você conhece o seu Deus, e agora? Declara-nos agora, Jonas. E Jonas novamente responde. Vejam o verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Interessante, né? Repare que Jonas, ele oferece a solução, mas Jonas olha para aqueles marinheiros e diz para eles assim, muito claramente: é necessário que vocês me matem. Se vocês me matarem me jogando no mar, o mar vai se aquietar. Que solução estranha na cabeça daqueles marinheiros. Que solução estranha na cabeça daqueles marinheiros. E Jonas responde de forma decisiva. Jonas, ele não titubeia. Novamente veja o verso 12. Tomai-me e lançai-me ao mar. Ele não disse assim, olha, amarrem em mim uma corda, talvez a corda principal do mastro principal, me amarrem nessa corda e me lancem ao mar e vocês vão me puxando. E o mar vai se acalmar. Não. Jonas também não propôs a eles, alguma outra coisa. Me façam andar na prancha e me lancem ao mar para que o mar se aquiete. Não. Jonas resolutamente, ele diz, olha, é necessário que vocês me peguem, tomai-me, e é necessário que vocês, em tendo-me tomado, me joguem no mar, me lancem ao mar. Meus queridos, e necessariamente aquilo representava a morte. Imagina, eu não sei se você já andou de barco, eu não sei se você já tendo andado de barco, se você é alguém que sabe nadar, mas o fato é, eles estavam no mar, eles estavam em mar aberto, e eles estavam no meio do oceano, e eles tinham sido acometidos por um furacão no mar. Eu não sei se você já viu uma imagem de um furacão quando vem da praia em direção à costa. Eu não sei se você já sabe que um furacão, ele pode chegar a ventos de 300
quilômetros por hora, e eles arrastam tudo. Eles arrastam construções, eles furam a terra e arrancam tanques de combustível, de postos de combustível, e o fazem passear no céu como se fossem folhas de papel. Imagina isso no mar, em um navio de madeira, frágil. Rangendo horrores ele deveria estar naquele dia. Aquela embarcação que estava sendo jogada de um lado para o outro no mar, cujas ondas batiam em sua amurada, e estava a ponto de se despedaçar, a amurada rangia, o casco do navio rangia, a ponto de que, se não fossem os ventos fortes, outra coisa eles não ouviriam, senão o ranger do casco daquele navio. E aí, diante disso tudo, Jonas para e diz: me peguem, tomai-me e lançai-me ao mar. Aquilo representava necessariamente morrer. Foi isso que Jonas propôs a eles. Jonas sabia que o preço de sua desobediência era aquele, a morte. Jonas sabia que, sendo profeta, tendo desobedecido ao Senhor, resolutamente, aquilo era a sua sentença. E foi exatamente isso que ele propôs. Tomai-me e lançai-me ao mar, e olha a consequência, e o mar se aquietará. Entretanto, os homens, depois dessa fala, depois dessa resolução de Jonas, diz o verso 13, que os homens eles começaram a remar, e eles se esforçaram por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Meus caros, este verso, ele é um tipo da nossa tentativa de salvação por obras. Jonas havia dito àqueles marinheiros: é necessário que alguém morra para que o mar se acalme e vocês sejam libertos, e vocês sejam livres desta tempestade. Mas nem Jonas entendia ainda o que estava dizendo, e aqueles marinheiros menos ainda. E qual foi a solução? Jonas, depois de ter dito isso, os marinheiros param e: não, nós não vamos te jogar, nós não vamos te matar, nós vamos continuar remando até encontrar a terra seca. Imagina a mente do mestre daquele navio. Ele, sendo mestre de um navio, ele era a maior autoridade dentro da embarcação, e àquela autoridade, a maior autoridade, era dado morrer para salvar todos aqueles que estivessem debaixo da sua autoridade, da sua responsabilidade. Como poderia ele tão tranquilamente tomar a Jonas e lançar ao mar? Mas era isso que ele tinha que fazer. Era isso que ele tinha que fazer. Era necessário que alguém morresse para que o mar se aquietasse, para que a fúria de Yahvé fosse aplacada. Essa história parece com alguma que vocês conhecem? Todas as coincidências não são coincidências. Percebam também que Jonas, ao apresentar a solução para a questão, Jonas ele não propõe em hipótese nenhuma o suicídio. Jonas sabia que era necessário que ele fosse lançado ao mar para que o mar se aquietasse. Mas ele não deliberadamente subiu na amurada do navio e se jogou no mar. Ele nem propôs isso, e nem tampouco silenciosamente ele foi lá e fez isso. Era necessário que aqueles homens o pegassem e o matassem jogando no mar. Meus queridos, aqui é apontado o fato de que o nosso Redentor morreria. Ele morreria e ele seria morto por mim e por ti. Nós o mataríamos.
Os nossos pecados traspassaram o Redentor. A culpa é minha, é tua. Os nossos pecados mataram o Senhor Jesus. Este texto, esta narrativa, aponta para o fato de que o nosso Redentor morreria. Ele morreria pelo seu povo, para pagar pelos pecados do seu povo. E ainda, ele seria assassinado pelo seu povo. Lembra da pregação de Pedro em Atos? Pedro se volta para os judeus e diz: vocês mataram Jesus. Vocês o crucificaram. É verdade que foi segundo o desígnio de Deus, mas vocês o mataram. E agora, os eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Deus ainda antes da fundação do mundo e que foram entregues ao Redentor, eles olham para Pedro e fazem uma pergunta extraordinária, bem semelhante à pergunta que os marinheiros fizeram a Jonas. E agora, Pedro? E agora? O que será de nós? E Pedro responde a eles: arrependei-vos. Meus caros, fato é que eles remaram e eles não alcançaram a terra. Eles não saíram do meio da fúria de Yahvé. E jamais sairiam se alguém não morresse por eles. Talvez já muito cansados, de muito remar, talvez já numa circunstância extenuante, eles se lembraram da declaração de Jonas, tomaram a Jonas, mas não sem antes clamarem ao Senhor que o sangue de Jonas não lhes fosse imputado. Como podem pedir algo assim? Eu entendo por que eles pediram isso. Eles pediram isso porque eles queriam ser inocentados daquele assassinato. E eles não sabiam, como também muitos daqueles judeus, dos quais quase 3.000 foram convertidos quando da pregação, quase 3.000 foram batizados quando da pregação de Pedro. Eles não imaginavam o que eles estavam fazendo, eles não imaginavam que o sacrifício do Senhor Jesus os perdoaria de todos os pecados, inclusive do assassinato dele mesmo. Meus queridos, e se assim não fosse, nós, eu e você, não teríamos salvação. Nosso pecado matou Jesus. O nosso pecado o feriu. Foi o nosso pecado que o traspassou na cruz. Foi o nosso pecado que o fez morrer. Foi o nosso pecado que demandou o sangue puro do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Deus. Nós matamos Jesus. Mas louvado seja Deus, porque esse pecado também foi cravado na cruz. Por causa disso temos o perdão do Pai. E os marinheiros pedem, eles clamam a Yahvé. Veja o verso 14. Eles clamaram a Yahvé e disseram: ah, Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Yahvé, fizeste como te aprouve. Eles seguem o conhecimento de Jonas a respeito de Yahvé. Eles sabiam que Deus era soberano e que Deus fazia tudo do modo como queria. E eles declaram isso nesse verso 14. Tu, Yahvé, fizeste como te aprouve. Vejam que pregação curta, a pregação de Jonas. Verso 9. Eu sou hebreu e temo a Yahvé, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas que pregação forte, porque verdadeira.
E aqueles homens aprenderam a respeito da soberania de Yahvé. E depois de terem clamado a Deus, ao verdadeiro Deus, no verso 15, eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Prestem atenção nesta palavra. Eles levantaram a Jonas. Eu gostaria de convidá-los para que abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, para que nós leiamos juntos o verso de número 14. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 14. Olha só o que diz a Escritura. Leamos todos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja este fato aqui, acontecido na vida do profeta Jonas, é um tipo do antítipo de Jesus Cristo. Jonas foi levantado e lançado na fúria de Yahvé. Jonas foi levantado e lançado no meio da fúria do Senhor Deus. O mesmo aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus foi levantado, foi pregado no madeiro e foi oferecido, foi lançado no meio da fúria de Yahvé. Fúria que era para mim e para vocês. Fúria que era para nós, pecadores. O Senhor Jesus Cristo, o bendito, santo e perfeito Cordeiro de Deus, é anunciado aqui. A morte do Cordeiro de Deus é apontada e anunciada aqui como necessária. O Cordeiro necessitava ser levantado. O Cordeiro precisava ser levantado, e não apenas levantado, o Cordeiro precisava ser lançado no meio da fúria de Yahvé. De outra sorte, não haveria salvação. De outra sorte, continuariam a remar e a remar e a remar, e iam a largos passos para o inferno, para a condenação, para o lago que arde em fogo e enxofre, como diz o Senhor em Apocalipse 20. Local para o qual o próprio inferno será lançado. Mas Deus anuncia o Redentor aqui. Deus mostra, por meio da desobediência do seu profeta, o que haveria de acontecer com o perfeito, bendito e impecável, imaculado Filho de Deus. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. O lançaram, entendam, no meio da fúria de Deus. E esse ato teve consequências. Vamos ver as consequências? Convido vocês a voltarem ao Evangelho segundo escreveu João. Só que agora nós vamos ao capítulo 12. João, capítulo 12, verso 32. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo nessa passagem. Leiamos todos juntos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vocês leram isso? O que diz a Escritura? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vejam as consequências, ou melhor, vejam a consequência do ato de levantar Jonas e lançá-lo ao mar. Consequência imediata. Vejam aí mesmo no verso 15. Cessou o mar da sua fúria. A fúria de Yahvé
foi aplacada. A fúria de Deus, aquela fúria que arde com furor eterno, havia sido aplacada. Meus queridos, para que vocês tenham uma ligeira noção da fúria do Senhor Deus, eu gostaria de convidá-los a passarem algumas páginas aí para frente e irem até o livro de Naum. E eu lerei a partir do verso 2 até o verso 10, do capítulo 1 de Naum apenas. Vejam o que diz a Escritura. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará, de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Essa é uma ligeira visão da ira do Senhor. Aqueles marinheiros, eles foram livres a princípio de uma morte no mar. Eles foram livres a princípio de uma morte por afogamento, depois de nadar por algum tempo. Eles foram livres de uma morte por desidratação, quem sabe depois de um naufrágio, passarem ainda alguns dias no mar. Eles foram livres de uma morte por hipotermia durante a noite, quem sabe. Isso imediatamente, porque o mar cessou a sua fúria. Porém, imediatamente, eles foram livres de fato, sim, da ira eterna do Deus eterno. Vejam como consequência. Vejam que, como consequência, qual a atitude deles. E vejam o verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Lembram da escalada do medo deles? Lembra do verso 5? Eles começam quando o furacão se apresenta diante do navio, eles estão cheios de temor. Quando no verso 10 Jonas declara quem era Yahvé, no verso 9, já no verso 10 eles estavam possuídos de grande temor. E agora no verso 16, eles passam a temer em extremo a Yahvé. Eles passam a temer em extremo a Yahvé, por causa da pregação de Jonas, que apresentou o ser de Deus, e porque a palavra que Jonas havia dito, de fato, ocorreu. Jonas havia dito: tomem a mim e me lancem ao mar, e o mar se aquietará. O Senhor, Ele estabeleceu que o seu próprio Filho, o perfeito Filho de Deus, deveria morrer, e pela morte de seu Filho, a sua ira seria aplacada. Deus é anunciado aqui
como aquele que preparou todas as coisas. Ele estava preparando todo o cenário, o palco estava sendo preparado para o momento chamado de plenitude dos tempos, aquele em que o Redentor encarnaria, aquele em que o Redentor viria por meio de uma virgem, e ele encarnaria e nasceria de um ventre de uma mulher, nasceria debaixo da lei, nasceria sujeito ao pecado, sendo Deus, com uma missão. O nome dele era Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. E o meio pelo qual Deus havia designado para esta salvação envolvia a morte de seu próprio filho. Isso é anunciado aqui, meus caros. E é pela morte do seu filho que a sua ira é aplacada. E agora esses homens, eles temem em extremo a Yahvé. E vejam qual a consequência seguida ao temor em extremo a Yahvé. Vejam o que eles fazem. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. A narrativa, ela faz questão de designar a quem estes sacrifícios eles foram oferecidos, porque aqueles homens, eles eram homens religiosos. Eles tinham seus próprios deuses. Eles serviam as suas próprias divindades. Vejam isso no verso 5. Vocês vão ver que eles estavam apavorados, eles estavam cheios de medo, e eles estavam cada um clamando ao seu próprio Deus, a fim de que este Deus eventualmente os livrasse daquela situação calamitosa. Mas agora, eles oferecem sacrifícios, não mais àqueles deuses. Eles oferecem sacrifícios a Yahvé. E há ainda outra consequência aqui nesse verso, que nos chama a atenção. Depois de temerem em extremo a Yahvé, depois de oferecerem sacrifícios a Yahvé, eles agora fazem votos a Yahvé. Recentemente aqui, nós tivemos alguns irmãos prestando a sua pública profissão de fé. Vocês sabem o que é aquilo? É um voto. É um voto público diante de Deus e da igreja, de que Deus é o seu Deus e de que você é seu servo, parte do povo dele. Eles temem em extremo a Yahvé, oferecem sacrifícios a Yahvé e agora professam a sua fé em Yahvé. Eles agora declaram: já não cremos mais naqueles deuses nossos de nossos pais. Nós não cremos mais naqueles deuses que não têm poder, naqueles deuses que não criaram nada, naqueles deuses que foram criados pelas nossas mãos e pela nossa imaginação. Mas agora nós professamos fé em Yahvé. Cristo também é anunciado aqui, meus caros. A morte do Senhor Jesus Cristo nos fez olhar para aquele a quem traspassamos, pranteá-lo como pranteia-se por um primogênito ou um unigênito, e nos voltarmos para ele em arrependimento e fé. Isto é antecipado aqui nesse texto. O Filho de Deus é apresentado, e as consequências do seu martírio, as consequências da sua morte, as consequências do fato do Filho de Deus, bendito e santo, que viveu vida perfeita, que nunca teve pecado, são apresentadas aqui. Depois que Jonas é lançado no mar, a ira de Yahvé é aplacada. E aqueles homens temem sobremaneira a Yahvé, oferecem sacrifícios a Yahvé em sinal de arrependimento e fazem votos a Yahvé, professando a sua fé. Vocês veem isso? Não foi isso que aconteceu com a gente? Não foi isso que aconteceu com você? Não foi isso que aconteceu comigo? Quando nós olhamos para aquele a quem nós transpassamos, quando nós olhamos para aquele a quem nós matamos. Sim, foi. E isso está sendo antecipado aqui
pelo Senhor Deus, por meio deste fato, deste tipo, do antítipo, que aconteceria com o verdadeiro, com o grande, com o perfeito, com o bendito Filho de Deus. E Jonas? Jonas foi lançado ao mar. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus caros, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar a vocês uma coisa. Foi um peixe. Foi um peixe. A Bíblia diz que foi um peixe que tragou Jonas. Não foi uma baleia. E não se trata aqui de um mito. Não se trata aqui de uma história. Não se trata aqui de um fato mirabolante para explicar a realidade. Se trata de um fato histórico. Jonas foi lançado ao mar e Deus enviou um peixe para o engolir inteiro. Eu repito, foi um peixe. Os teólogos liberais vão dizer que não foi, que se trata de um mito, se trata de uma história, que isto aqui não é palavra de Deus, mas é palavra de Deus. Ratificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao citar o sinal de Jonas, porque o Filho do Homem haveria de passar 3 dias no ventre da terra. Foi um peixe. Se alguém disser para você que não foi um peixe, você que está me ouvindo aqui, mostre a Escritura a este ser e repita, foi um peixe sim. Foi um fato histórico que aconteceu no tempo e no espaço. Reflitamos a respeito deste fato. O peixe enviado por Deus para tragar Jonas significou a salvação imediata de Jonas da morte no mar. Jonas, tendo sido lançado ao mar, Jonas não foi recolocado de volta no navio. O navio seguiu a sua viagem, Jonas ficou no mar. Jonas teria morrido no mar. Jonas talvez tivesse morrido por afogamento, talvez por hipotermia, talvez desidratado no mar. Talvez ele ainda sobrevivesse alguns dias se procurasse as cargas que os marinheiros haviam jogado no mar. Mas ele ia morrer, era certo que ele ia morrer, ele estava em alto mar, ele ia morrer. E Deus manda um peixe. E o peixe representa aqui a salvação imediata da vida de Jonas. Jonas é tragado para o ventre do peixe. E nós bem sabemos que o peixe, ele consegue fazer uma alteração na sua densidade para que ele possa afundar. De sorte que Jonas, dentro daquele grande peixe, estava protegido, como se o peixe fosse um grande submarino. E Jonas foi tragado por aquele peixe. E aquele peixe representou a salvação imediata da vida de Jonas. Isso nos faz lembrar uma coisa. Isso aponta para um fato prometido por Deus ao Filho de Deus. Vão até o Salmo 16. Salmo 16, verso 10. Olha o que diz a Escritura. Este salmo é um salmo messiânico, salmo que fala a respeito do Santo de Deus. Vejam o que diz o verso 10. Todos, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Meus caros, a salvação imediata da vida de Jonas aqui, ela nos deve lembrar, nos deve fazer lembrar que o Filho de Deus, esse que foi oferecido e lançado no meio da fúria de Yahvé, ele haveria de viver de novo, ele haveria de ressuscitar, ele haveria de estar vivo, ele seria preservado, ele seria trazido da morte para a vida pelo próprio Yahvé.
Meus caros, a morte de Jesus é anunciada aqui, a ressurreição de Jesus também. De sorte que não é vã a nossa fé, porque Cristo Jesus vive. E a sua ressurreição é anunciada desde os tempos antigos. A morte do Filho de Deus era anunciada como necessária. A ressurreição do Filho de Deus é anunciada como devidamente necessária. Foi uma promessa de Yahvé ao seu santo: não deixarás a minha alma na morte. Este tipo aponta para o antítipo, Jesus Cristo. Portanto, eis aqui, meus caros, no capítulo 1 do livro de Jonas, um retrato do nosso Redentor. Um retrato da minha e da tua história. Um retrato da história da redenção. Aqui há anunciada a morte do Redentor. Aqui há anunciada a ressurreição do Redentor. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Portanto, meu caro, a você que é crente, regozije-se no seu Redentor, pulule de alegria no seu Redentor e o louve em seu coração, ardendo de gozo por causa da sua vitória. Porque foi a vitória de nosso Redentor quem nos garantiu vida e vida em abundância. O próprio Senhor Jesus Cristo declara. Abram as suas Bíblias novamente em João, agora no capítulo 6 de João, e vamos até o verso de número 40, vamos ver o que o próprio Redentor declara a respeito de si mesmo. Verso de número 47. Leiam comigo o verso de número 47 de João, capítulo 6. O Redentor diz assim: amém, amém, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Por que esse verbo está conjugado no presente? Por que esse presente é um presente contínuo? Porque a vida eterna é dos filhos de Deus, desde os tempos eternos, quando só existia Deus e nada mais. Quando Ele decretou todas as coisas, Ele decretou a salvação do seu povo. O Filho de Deus ressuscitaria para a nossa justificação. A você que não é crente, mesmo sendo essa uma breve e frágil, pequena mensagem, talvez como essa de Jonas, mas essa mensagem, ela é verdadeira, ela é fiel à Escritura, e esse fato confere a ela um poder descomunal, porque é a palavra de Yahvé, é a palavra de Deus. É a palavra daquele que é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Portanto, veja bem o que você vai decidir fazer com esta mensagem que você acabou de escutar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.